Olá, começa agora o Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades através da arquitetura, do patrimônio e da cultura da cidade. E neste programa nós vamos desbravar o primeiro santuário do mundo em homenagem à Santinha das Rosas, o Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui em Taubaté. Vem com a gente que essa aventura vai ser imperdível. A gente começa o programa de hoje aqui na Capela de Santa Terezinha e eu vou conversar com o Padre Silvio, que está aqui comigo. Padre, muito obrigado por receber a equipe do nosso programa aqui no Santuário. É um prazer recebê-los também. A gente está aqui no Santuário de Santa Terezinha, então gostaríamos de saber qual que é a história de Santa Terezinha, como é que ela se torna esse marco da Igreja Católica. Santa Terezinha é uma religiosa carmelita francesa, nasceu em Alençon, na França. Depois, com a família, se transferiu, depois da morte da mãe, se transferiu para Lisieux. Ela é muito conhecida como Terezinha de Lisieux. E bem cedo, né, na tenra idade, com a família, foi descobrindo essa vocação, a vida santa, a vida religiosa, e foi buscando isso aí na sua vida, né? Mas nasceu em Alençon, em 1873, portanto, francesa, a nossa Terezinha. Quando a gente fala de Santa Terezinha, Padre, a imagem que a gente lembra e assim, que está bem espalhada pelo mundo é da rosa. Por que esse símbolo dessa flor com a santa? Assim, sempre nas imagens, né, ela trazendo junto a si as rosas. Isso é porque quando estava morrendo à beira da morte, ela prometeu, né, ela disse que continuaria trabalhando pelas pessoas, né, pelo bem das pessoas no céu. Ela não ia repousar, ia trabalhar para todos aqueles que recorressem à graça de Deus, à intercessão dela. Ela ia conseguir graças, fazendo cair uma chuva de rosas, simbolizando graças. Então, a chuva de rosas. Então, até hoje tem um costume de pessoas que buscam, né, a intercessão de Santa Terezinha e saber que receberam a resposta do seu pedido ganhando uma rosa de Santa Terezinha. O processo de beatificação acontece em 1923, comemorou-se 100 anos, agora um século da beatificação, e a canonização é em 1925. Esse processo foi tão rápido porque os milagres também foram recorrentes e reconhecidos pelo Vaticano? O processo dela sim foi bastante rápido, dada a juventude dela, porque a vida dela se espalhou. E também por ser recente, né, ela já foi fotografada, que nós temos imagens delas reais, fotografadas, e pelas escritas dela, o diário de uma alma que ela escreveu, e espalhou-se rapidamente. E isso levou também a devoção a ela a se espalhar rapidamente na França, na Europa, no mundo inteiro, chegando até o Brasil. A igreja também acabou reconhecendo-a como doutora da igreja, né? São João Paulo II deu esse título. O que isso significa para a Igreja Católica? O que é uma doutora para a igreja? Doutores e doutoras da igreja são santos que buscaram a Deus, né, fizeram um caminho de fé pelo uso da inteligência, a reflexão, a meditação e escreveram. No caso dela, ela pôs por escrito a sua reflexão e a sua espiritualidade. E isso ela foi escrevendo e traçando essa espiritualidade da pequena via, da infância espiritual, e a torna, então, doutora da igreja. Padre, quando a gente fala de Santa Terezinha, existe uma ligação íntima dela com Santa Teresa d'Ávila. Como se justifica essa relação? Santa Teresa d'Ávila praticamente é a mãe, né? Ela deu início à reforma do Carmelo. Já existia a família, a ordem das carmelitas. Então ela começa uma reforma para voltar mais às origens, uma regra mais restrita, mais exigente. Por isso são chamadas de carmelitas descalças. E é nesse Carmelo, nesta ordem, que Santa Terezinha vai ingressar aos 14 anos de idade. Ela ingressou na ordem carmelita reformada por Santa Teresa d'Ávila. Então, lá no Carmelo, ela conheceu bastante Santa Teresa d'Ávila, a mãe, a madre superior, né? Tem uns 200 anos aí de distância de uma e outra, mas, claro, a fundadora, Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus.
Se a gente pudesse seguir o exemplo de Santa Teresinha, quais características o senhor definiria para uma pessoa seguir os exemplos dela e levar ensinamentos para fazer o bem a todos? A vida de oração é a união com Cristo. Vida santa, o cristão se define com união com Cristo, e isso ela buscou com muita força. E ela foi até abrindo mão de si mesma, de muitas coisas, isso ela vai anotando no diário dela, por amor a Jesus. Então ela escreve que a grande paixão dela era queria morrer de amor por Jesus Cristo. É isto que nos leva à salvação, à vida santa, é a união com Cristo. E a gente continua desbravando o Santuário de Santa Teresinha aqui em Taubaté. Agora a gente está no presbitério, continuo conversando com o Padre Silvio. Padre, além de Santa Teresinha, a família também tinha uma devoção à Igreja Católica, inclusive são reconhecidos também? Sim, toda a família é muito católica, graças aos pais. São as irmãs de Santa Teresinha, até o antecederam entrando no convento. São todas religiosas, todas entraram para o convento. Também carmelitas, uma apenas entrou em outro convento de religiosas. De certa forma, os pais e as irmãs inspiraram ela também a seguir essa devoção? Com certeza. Os pais e depois o falecimento da mãe, as irmãs mais velhas, inspiraram muito a religiosidade de Santa Teresinha, que era a caçula das irmãs. E ela seguiu os passos das irmãs na vida religiosa. Os pais são reconhecidos como santos pela Igreja Católica? Em 2015, o Papa Francisco declarou santos, canonizou o senhor Luiz Bartan e a Dona Zélia, os pais de Santa Teresinha, santos da Igreja Católica, 18 de outubro de 2015. E o dia deles, no calendário litúrgico, a memória, é exatamente hoje, 12 de julho. O santuário também tem relíquias dos pais de Santa Teresinha aqui, padre? Temos. O santuário recebeu também essas relíquias dos pais de Santa Teresinha e temos aqui para mostrar, para a veneração dos devotos de Santa Teresinha e agora também de Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha são 3 relíquias e no caso dos pais dela é uma relíquia para os dois? Como é que funciona? No mesmo relicário temos a relíquia dele e dela. O que nós temos aí de relíquias? Aqui é um pedaço de roupa dos dois. A gente continua o nosso programa, a gente está agora na entrada aqui do santuário, vou continuar conversando aqui com o Padre Silvio. Padre, para a gente poder entender melhor, o que é um santuário? Um santuário é uma igreja que tem uma especial situação de visitas, de peregrinação. É um lugar de peregrinação. Essa que diferencia de outras igrejas. É uma igreja com todas as atividades de uma outra igreja paroquial, missas, normal, atendimentos, batizados, mas ela tem essa especificidade, essa coisa especial, de visitas de peregrinos. Aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que é bem conhecido. Como é que funciona esse processo aqui? Vem romeiros para cá, tem excursões? Como é que o pessoal faz para vir aqui para o santuário? Exato, tem também romeiros. Muitos que vêm visitar, aliás, Aparecida, sabendo do santuário de Taubaté, vêm nos visitar. Passam aqui. Outros vêm especificamente na festa da Santa, que será em setembro. Então recebemos bastante gente do Vale do Paraíba, e até de outras cidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma devoção grande no Rio de Janeiro e vem bastante gente de lá para cá. Padre, essa devoção começou antes mesmo da Santa ser canonizada, Então, anos antes já começou a construção aqui do santuário. Como é que foi esse processo de construção do Santuário de Santa Teresinha aqui em Taubaté? O primeiro bispo de Taubaté, Dom Epaminondas, conheceu a vida dela, através dos escritos dela que foram aprovados e distribuídos no mundo inteiro, e ele leu e criou uma devoção por ela e decidiu ajudar. Já havia uma intenção na cidade de construir uma igreja para a devoção dela, uma capela pequena, e com a entrada do bispo no processo, isso se tornou grande, Pensou-se já numa igreja maior. Ela ainda não era beatificada, então ainda se falava só em uma igreja. Depois da beatificação dela, já se começou a falar no santuário.
Nessa época, padre, para construir uma capela ou um santuário era preciso e ainda é preciso ter recursos financeiros. Como é que a população se movimentou na época para conseguir esses recursos? Certo. Em primeiro lugar, é preciso a autorização do bispo. Já estava dada porque o bispo já estava ganho para a causa e a canonização dela e a devoção a Santa Teresinha. Depois, realmente foi preciso fazer isso. E como o bispo estava participando do processo, designou um padre que começou a trabalhar essa arrecadação na população de Taubaté e também fora. Muita gente de fora contribuiu também com esse santuário, a construção dele. A construção ela começa no início dos anos 20, 1920, ali no comecinho dessa década, e ela se estende por quantos anos até a finalização? Começou em 23, logo depois da beatificação dela. Foi beatificada em abril, junho, começou a construção aqui, abrindo os alicerces. E se estendeu até a década de 50 do século passado, 1957 por aí, que concluiu tudo praticamente, né? Faltando uma coisa ou outra, mas foi um processo longo de construção. Padre, a gente está em 2023, o começo das obras datam de 100 anos, mais ou menos um século, né, do início da pedra fundamental aqui da construção. O que representa o Santuário de Santa Teresinha para a cidade de Taubaté? Para a cidade de Taubaté foi um marco, né, da devoção de Santa Teresinha, porque começou a devoção a ela e começou já o santuário. Então acompanham juntos, são 100 anos do santuário, de começo da construção, e são 100 anos também de devoção. Talvez até um pouco antes, mas vamos falar de 100 anos já de devoção a Santa Teresinha. E isso marcou, impactou Taubaté. E o estilo gótico, que é neogótico, que é novidade aqui na cidade de Taubaté, marcou, impactou também a paisagem, a história de Taubaté, a história de arte, a história arquitetônica de Taubaté. Padre, o senhor como o gestor responsável aqui pelo santuário, como cuidador dessa grande devoção que tem aqui na cidade, qual que é a visão de futuro do santuário? O que se espera para os próximos anos em relação ao santuário? Nos próximos anos, espera-se que ele continue a propagar a devoção a Santa Teresinha. E estou aqui há 6 anos, e 6 anos eu estou percebendo que está aumentando a visita de romeiros, visita de peregrinos, conhecendo, sabendo e vindo. Então tem conhecido bastante pessoas devotas de Santa Teresinha, a devoção tem se ampliado bastante. E no futuro eu espero que isso se espalhe mais, nessa devoção a Santa Teresinha, levando ao conhecimento dela, do nosso santuário e da cidade de Taubaté também. Será que você está prestando atenção no nosso programa? Porque agora chegou a hora do nosso quiz. O que eu quero saber de você hoje é o seguinte: em que ano começaram as obras de construção do Santuário de Santa Teresinha em Taubaté? Letra A, 1923, letra B, 1925 ou letra C, 1927? Vai pensando na resposta que depois do intervalo a gente volta com a resposta correta do nosso quiz. E aí, tá gostando de desbravar com a gente as histórias e curiosidades aqui do Santuário de Santa Teresinha? Então fica com a gente, porque depois do intervalo tem os detalhes da arquitetura gótica aqui do santuário. Também a gente bateu um papo com a coordenadora da Irmandade de Santa Teresinha. Ainda tem um relato e testemunho de fé de uma moradora aqui da cidade de Taubaté que teve um milagre atribuído a Santa Teresinha. Fique com a gente, o Desbravando Taubaté volta já já. E agora chegou a hora da resposta do nosso quiz. Antes do intervalo, eu quis testar os seus conhecimentos e a pergunta era: em que ano começaram as obras de construção do Santuário de Santa Teresinha em Taubaté? Eu te dei 3 opções: letra A, 1923, letra B, 1925, letra C, 1927. E a resposta correta é a letra A. 1923 é o ano do início das obras do Santuário de Santa Teresinha. Segundo relatos, mais de 120 homens participaram do início das obras do santuário.
Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, e a gente continua aqui no Santuário de Santa Terezinha, trazendo detalhes, informações e muitas curiosidades. Nesta parte do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura aqui do santuário. As construções começaram na década de 20 e em 1941, a torre aqui da igreja já tinha 25 metros de altura. Na época, era o prédio mais alto que tinha aqui na cidade de Taubaté. As construções tinham como objetivo atingir com a torre principal 60 metros de altura, mas com a morte do construtor, o projeto acabou não indo para frente. Atualmente, a torre aqui do Santuário de Santa Terezinha tem 30 metros de altura e na ponta tem uma agulha de latão. Segundo relatos históricos, o altar foi inspirado na Basílica Velha, que fica em Aparecida do Norte. O mármore utilizado no altar é o mármore Carrara, o mesmo utilizado na escultura Davi, que é de Michelangelo e mundialmente conhecido. Outra curiosidade importante aqui do santuário são os vitrais. No ano de sua construção, em 1929, os vitrais eram abertos e isso gerava muito vento dentro da igreja e os fiéis acabaram reclamando e depois esses vitrais foram substituídos por vitrais que ficam fechados até hoje. Segundo dados históricos e também relatos aqui da construção do santuário, os bancos de madeira foram construídos por prisioneiros da época. A ideia da construção do santuário é que tivesse material de qualidade. O alicerce, que é a base aqui do santuário, é de granito, a estrutura do telhado é de aço e aqui na nave central a gente encontra 16 colunas, sendo que 2 dessas colunas são colunas falsas. A construção aqui do Santuário de Santa Terezinha tem outras histórias curiosas e relatos que passaram ao longo do tempo. O início da construção é de 1923, contou com a participação de 120 homens. Segundo um relato histórico, um desses homens, um desses pedreiros que trabalharam aqui no santuário, jogou na seleção brasileira de futebol. Outro detalhe é o piso, que foi feito de ipê e canela. A canela, por liberar um aroma diferenciado, acabava ajudando as pessoas da época no processo respiratório. Então quem tinha resfriado ou gripe acabava vindo aqui para o santuário para tentar, além de uma cura espiritual, também uma cura física. Outro detalhe que chama a atenção foi a doação do sino por um médico que nunca quis que o seu nome fosse revelado. O sino pesa 1,5 toneladas e foi doado aqui para o santuário antes mesmo das paredes e o piso estarem concluídos 100%. Nesse sino a gente encontra a inscrição Aurora Flor do Carmelo. A gente continua desbravando o Santuário de Santa Terezinha. Agora eu vou conversar com a sacristã, que é a Patrícia Salles, que trabalha aqui já tem 1 ano, né, Patrícia? Sim, faz 1 ano. Como que é essa devoção aqui do taubateano e até de pessoas de fora? Como que é o dia a dia? Vem muita gente aqui na igreja, expressam a sua fé? Sim, durante a semana vêm os fiéis, né, rezam e vão embora. Final de semana vem um pouco mais de fiéis, não daqui de Taubaté, mas de todos os lugares daqui do Brasil. Aqui acontecem 2 festas importantes, né, que é a festa do Divino e também a festa de Santa Terezinha, que é do final de setembro, começo de outubro. E aí o santuário fica lotado nesse momento? O que acontece? Na festa do Divino, nós temos o café de manhã, no dia de Pentecostes, né, durante as missas, e durante a festa de Santa Terezinha é um pouco mais de fiéis, tá? E devotos, né, e romeiros que vêm uma vez ou outra de cada, vamos dizer, 15, 20 dias. Sempre nós estamos recebendo excursão aqui no santuário. Qual que é a importância do santuário não só para Taubaté, mas para toda a população? A importância aqui para Taubaté é muito boa, muito grande, né? Que muitas pessoas que
daqui mesmo da nossa região, de bairros distantes, nunca vieram aqui no santuário e de repente quando vem acha realmente é um santuário muito bonito, né? Então eles ficam magníficos com o santuário. E aqui no Santuário de Santa Terezinha não é difícil a gente encontrar histórias de fiéis que tiveram milagres atendidos pela santa. A gente vai conversar agora com a Emily Giovanni, que tem uma história bem legal para contar pra gente. Dona Emily, o que aconteceu na sua família? Que história é essa de milagre? A minha tia-mãe, Emily Abdala, no começo do século passado, ela teve tuberculose. E ficou 5 anos em Campos do Jordão com tuberculose, não tinha cura, porque não tinha penicilina. O que aconteceu? Ela dormindo, viu Santa Terezinha dando uma xícara de água para ela acordou assustada e sentiu a água descendo pela goela. Ela ficou curada. Agora eu converso com a coordenadora da Irmandade, que é a Celinha. Celinha, obrigado por fazer parte aqui do nosso programa. Como é que funciona essa Irmandade de Santa Terezinha? Bom, a Irmandade de Santa Terezinha, né, na igreja sempre tem as irmandades que fazem parte dos movimentos das pastorais. No caso da Irmandade de Santa Terezinha, ela já remonta esses 100 anos, porque ela começou exatamente em 1923. A Irmandade reúne pessoas, não só mulheres, mas homens também que queiram participar desse movimento, né? Que é de devoção, de divulgação da Irmandade de Santa Terezinha, que é o nosso santuário. E a Irmandade tem um papel fundamental aqui no santuário, de todo dia 30, zelar, né? Cuidar da missa das rosas, angariar fundos para conseguir essas rosas. E o padre, ao final da missa, faz a bênção das rosas, com a bênção do relicário, todas as missas do dia 30, né? E a Irmandade faz também, antes da pandemia, com mais frequência, mas faz alguma ação social. Visitar um asilo, uma casa de crianças, para levar um cobertor, um chocolate, né? Então tem um convite para todo mundo, todo dia 30, que horário acontece essas celebrações aqui? Todo dia 30, às 19 horas. Nós temos a celebração da missa, né? É uma missa onde as pessoas que elas alcançam graças, milagres, também doam rosas para serem distribuídas. Ao final da celebração, como nós dissemos, a bênção das rosas com o cântico, né, oficial de Santa Terezinha, muito lindo, e também a bênção com o relicário. Celinha, o povo taubateano tem muita fé, expressa isso, vindo também de outras partes do país e do Brasil e de outros estados para cá. Esses milagres de Santa Terezinha são que chamam a atenção para quem vem para o santuário? Sempre a pessoa vem para agradecer ou pedir uma graça. Se você for buscar, né, no início, por que Terezinha, né, ela foi primeiro beatificada, né, porque tiveram milagres fortes, né? São 6 milagres que deram esse momento inicial de ser beatificada. A gente fica sempre sabendo das pessoas devotas que vêm aqui no santuário, que vêm agradecer graças ou pedir. Elas falam, alcancei uma graça, uma cura. Particularmente a gente tem casos que a gente, mais próximos da gente, né? Talvez não seja o caso agora relatá-los, mas sempre tem. Celinha, você falou de milagres, a gente conversou com a dona Emily também, que falou de milagres aqui. O santuário recebe esses fiéis, tem essa grande devoção. Conta pra gente como que é a festa que acontece anualmente aqui em homenagem a Santa Terezinha. É o grande momento, né? Acho que Santa Terezinha é uma das grandes devoções da Diocese de Taubaté, da nossa região, né? É uma devoção muito forte. Então, todos os anos, final de setembro, esse ano começa dia 22 de setembro,
tá? Uma sexta-feira, são 9 dias da novena, né? Lógico. 22 de setembro até 30 de setembro é a novena. Todas as noites, às 19 horas, com bênção das rosas, né? Os festeiros escolhidos, que já foram ano passado proclamados. Este ano os festeiros, eles são responsáveis para angariar os fundos para poder, todas as noites, ter rosas, 200, 300 rosas, né? E todas as noites da novena. Este ano nós teremos um momento muito feliz, porque 23 anos, né? É um centenário, né? Centenário da beatificação dela, então também é uma data bastante comemorativa nessa festa. Além da missa, da bênção das rosas, acontece alguma outra atividade? Tem alguma quermesse, alguma atividade extra que o santuário realiza? Então, nós não temos quermesse, né, como todas as igrejas fazem nos seus padroeiros, nos seus santos, etc. Mas a gente faz alguma promoção para ajudar justamente nessas despesas da festa também. Então, sempre são feitas uma ou duas promoções, né? Caso a pastoral familiar realiza o dia da pizza, que tem um sucesso tremendo, né? E a gente faz também, posteriormente à data do encerramento, um momento de um show de prêmios, né? Que ajuda bastante nessas despesas do santuário para a festa. Celinha, você como coordenadora da Irmandade, faça um convite então para quem está em Taubaté ou quem está de fora, venha participar dessa festa esse ano em homenagem à Santa. Então a gente convida com muito carinho, né? A gente que é tão devota, faz parte da Irmandade, todos nós da Irmandade, em nome da nossa Irmandade de Santa Terezinha, a gente convida toda a população, não só de Taubaté, região, do Brasil todo, até pessoas de fora, de outro país que desaparecem por aqui, que venham sim, venham aqui para pedir sua graça, venham para agradecer, né? As graças, as bênçãos, os milagres alcançados, que são inúmeros, incontáveis. As rosas, como aqui simbolizadas, né, elas caem na nossa vida como bênçãos, né? Ao receber o botão, é a certeza da graça alcançada. E eu posso comprovar isso aí com muita emoção, com muito sentimento, que realmente ela acontece. E aí, gostou de desbravar com a gente o Santuário de Santa Terezinha, esse local de fé e devoção aqui na cidade de Taubaté? Então venha visitar este santuário que é mais do que especial. O Desbravando Taubaté fica por aqui, mas desde já deixo o convite para o nosso próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais!